Bom, para a gente iniciar, vamos inicialmente agradecer a Jesus os seus ensinamentos, a sua divina presença na nossa vida, e que essa paz, esse amor que a gente sente, possa, através dos nossos pensamentos, ser direcionados para aqueles que são motivos das nossas preocupações. E também daqueles, Senhor, que se encontram distantes das tuas leis, dessas verdades que podem nos libertar dos sofrimentos, e que pode trazer para dentro de nós essa renovação que nós estamos buscando. Gratidão por todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Bom, gente, hoje o nosso capítulo é renovação. E é interessante esse trecho, né, de uma mensagem de Emmanuel, né, que se transformou num pensamento. Emmanuel fala assim: Jesus foi o renovador da terra, não só pelo que fez, mas também pelo que deixou de fazer, o que vem fazendo gradativamente nos tempos novos. Jesus é um renovador, sem sombra de dúvidas, né? Jesus foi tão importante que ele separou, né, as questões históricas, antes dele e depois dele. Então, antes de Cristo e depois de Cristo, todo o tempo foi montado, delineado em cima do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, em cima da sua vinda aqui na Terra. E é interessante as colocações de Emmanuel. Eu fiquei pensando que ele não foi importante só pelo que ele fez, mas pelo que ele deixou de fazer. E aí eu fiquei pensando, o que Jesus deixou de fazer, né? Porque o que Jesus fez? Então vamos lá, vamos começar por aí, né? Já que ele está gradativamente, né, ele vem fazendo gradativamente nos tempos novos. Aliás, Jesus é vanguardista. Qualquer passagem que a gente retirar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem como trazê-la para hoje, é como se ela fosse falada, dita nesse exato momento. Ela serve ainda para a gente. Ela tem essa característica, esse cunho, que é também o cunho da verdade. A verdade vara o tempo, ela é atemporal, e em todos os momentos ela nos cabe como uma luva. Então vamos ver primeiro um pouquinho Nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec teve muita preocupação de mostrar quem foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é um espírito com características nossas, humanas. Jesus já superou todas as nossas características, todas. Nós ainda temos ciúme, inveja, nós ainda somos maledicentes, nós ainda temos uma infinidade de vícios. Não mais Jesus, porque na escala dos espíritos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um espírito puro. Então ele não sofre mais a influência do mundo material. Isso eu gosto de repetir, deixar isso bem claro, porque muitas pessoas ainda insistem em mostrar um Jesus com essas características nossas, humanas. Jesus superou tudo isso. E é para lá que a gente também está caminhando, para essa superação. Ainda agora aqui nos bastidores, antes de começar a nossa aula, a gente estava falando da dificuldade do apego. A gente, às vezes, não tem apego a coisas materiais. A gente não se importa em perder uma roupa, um relógio, uma joia. A gente não se importa, às vezes, com nada disso. Ou mesmo de ser roubado, perder um dinheiro. Mas, às vezes, perder uma pessoa na nossa vida, nossa, é dureza pra caramba. A gente tem uma dificuldade inenarrável. Porque ainda estamos apegados. Porque mesmo a gente sabendo que a morte, né, ela é só física, porque a vida continua, o espírito continua, a gente não quer ficar sem aquela pessoa aqui, junto. Mas ela continua, só que ela não está fisicamente na mesma dimensão. Então a gente vê que existem vários níveis e tipos de apego. Níveis, né? Uns mais apegados, outros menos, e tipos.
Nós temos os apegos que são materiais, os apegos que são emocionais, esse é um tipo de apego, que eu também ainda possuo, ainda tenho dificuldade de perder aquele, perder não, né? Deixar que eles possam ir tranquilamente para uma outra dimensão e sem sentir aquela saudade doída que deixa a morte. Mas a gente tem outros apegos emocionais, por exemplo, não perdoar, guardar mágoa, guardar rancor, guardar inveja, são tudo só apegos emocionais nossos. Nós temos apegos ideológicos, né? Nos apegamos a determinados conceitos de vida e queremos que todo mundo caiba na nossa caixinha. Enquanto que não pode ser assim. A vida não flui dessa maneira. Temos apegos que são ligados à parte religiosa, achando que a nossa religião é a única que pode nos salvar. Mesmo Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tendo dito que fora da caridade é que não havia salvação. E a gente ainda acha que fora do Espiritismo não há salvação. Em alguns momentos a gente age dessa forma. Então a gente tem muitos apegos. Jesus não tinha mais, ele não tem mais nada disso. Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue nas mãos dele, digamos assim, né? O planeta Terra como uma bola incandescente, e ele fez esse planeta lindo que a gente mora e está destruindo, Jesus já era um espírito puro. Então ele não tem mais nada disso. Então a gente precisa entender isso. Então Kardec dizia que a missão de Jesus era transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina do Cristo, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. O pensamento de Deus são as suas leis. As leis de Deus são todas elas permeadas de amor, porque Deus é amor. Então Jesus veio trazer num nível muito mais profundo as leis de Deus. Ele, como disse, não veio destruir a lei, mas veio complementá-la, veio dar aprofundamento. E numa época em que Jesus nasceu, a lei que estava vigendo nas relações humanas era a pena de talião, não era? Olho por olho, dente por dente. Então, se você me fere, eu tenho todos os direitos do mundo de te ferir. Jesus veio nessa era. E aí Jesus, ele muda todo esse contexto para nós, porque ele não vinha destruir a lei, ele não vinha trazer injustiças sociais. E é óbvio que ele não vinha disseminar nenhum tipo de injustiça, não só social, mas nenhum tipo de injustiça. Mas ele veio dar uma abrangência à questão do que era justiça, porque justiça para a gente era vingar-se. Você me faz o mal e eu te faço o mal. Você me faz o mal, eu te faço o mal. E aí eu te fiz o mal, você pode me fazer o mal. Quando é que termina isso? Por isso que Gandhi, em certa vez, ele disse: olho por olho, o mundo vai acabar cego. Porque se a gente continuar dentro desse circuito, quando é que isso acaba? Eu faço essa pergunta para vocês. Quando é que isso vai acabar? É uma pergunta. Se nós continuarmos a agir assim, achando que é por uma questão de opinião, de uma questão de defesa pessoal, ou de defender-se, ou de achar que está fazendo justiça, mas que justiça é essa? Que é uma verdadeira vingança, em que a gente devolve ao outro aquilo que o outro fez de ruim. A gente paga o mal com o mal. A justiça que nosso Senhor Jesus Cristo vinha trazer para a Terra tinha uma abrangência muito maior do que aquela que nós conhecíamos naquele momento lá. Esse outro slide aí, daqui a pouco eu vou voltar à questão da justiça, mas para argamassar bem quem é Jesus, eu boto ali a fonte espírita, né? É a fonte bibliográfica, né? Que é a Revista Espírita de 1868. Nosso Senhor Jesus Cristo é um desdobramento dos espíritos puros. Ele é da falange dos espíritos crísticos. Esses espíritos chegaram a um grau, tamanho de purificação, que eles são convocados por Deus para a administração do universo.
Esses espíritos estão em comunhão perfeita com Deus. Por isso que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Porque está em comunhão perfeita. Jesus vive em perfeita comunhão com Deus porque ele segue à risca as leis de Deus. Essas são as leis que permeiam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, são as leis de Deus. E nós vivemos à risca as leis de Deus? Então ainda não estamos em comunhão perfeita. Então Jesus não possui vicissitudes que nós ainda possuímos. E aí Jesus nasce nessa época em que a lei de Talião estava vigendo. Era o que fazia, era o que regulava a sociedade. A gente não pode esquecer que a forma de administração política dos judeus era teocrática. Portanto, os doutores da lei não só representavam a religião, mas como também a autoridade política daquele povo. Então, se para eles a pena de talião era uma lei de Deus, que não era, né? Não era, mas para eles era assim que eles julgavam as pessoas. Era assim que era feita a justiça dentro daquela comunidade judaica. Então, o que Jesus veio e deixou de fazer? A gente já sabe o que ele veio fazer. Ele veio trazer a lei de Deus num patamar maior do que aquele que nós até então conseguíamos compreender e viver. Ele veio trazer a lei de amor, o perdão diante das ofensas, para quebrar essa pena de talião. Ele vinha mostrar um Deus que era um Deus Pai, não com aquelas características antropomórficas na qual Moisés apresentava Deus para o povo, para o mundo, no caso o povo judeu, né? Eles tinham que ter feito isso para o mundo, mas para o povo judeu. Jesus ultrapassou tudo isso porque ele veio mostrar um Deus que é pai. Pai de quem? Da humanidade toda, não é só dos judeus, não. Um Deus que é pai. Né? Olha que interessante. Então, o que Jesus deixou de fazer? Ele não retaliou. Jesus não usou da violência contra a violência. Diante da violência, da ofensa, da injúria, o que ensinou nosso Senhor Jesus Cristo? Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Não é oferecer a outra para esbofetear a outra face. A outra face era um outro tipo de comportamento. Se alguém vem, te ofende, te magoa, te maltrata, oferece a ele o amor, porque é bom ser bom. Você mostra para ele a misericórdia, a benevolência. Se alguém vem e te faz uma injúria, perdoa. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes cada vez, infinitamente. Então, o que Jesus deixou de fazer? Ele viveu a não violência. Jesus não queria nem o poder humano, porque o poder terreno, né, o poder terreno está ligado aos nossos valores, Não é assim? Aos nossos valores. O poder terreno está ligado aos valores humanos. Jesus estava acima dos valores humanos, porque ele vivia os valores do Pai. Por isso que ele disse: não se pode servir a Deus e a mamão. Qual reino que você quer servir? O reino de mamão ou o reino de Deus? Então, Jesus estava totalmente desapegado das coisas que nós ainda estamos apegados e que a gente deu uns exemplos agora, ainda há pouco, dos apegos. Porque no reino de Deus não há mais essa forma de apegos. Não há mais essas vicissitudes que nós vivemos. Ele ensinou o não julgamento, a misericórdia. E várias passagens, mas uma delas que chama muita atenção dentro do Evangelho de João é o da mulher adúltera. Quando Jesus, de uma forma muito sábia, ele é interrogado pelos doutores da lei, olha, essa mulher foi pega lá em adultério. O que nós temos que fazer? Moisés diz que uma mulher pega em adultério deve ser
apedrejada. Olha aí a vingança, olha a pena de Falião. E Jesus, e você, Jesus, o que você acha que a gente deve fazer? Era uma pegada para ver se conseguia prender Jesus, porque se Jesus fala assim, olha, não, segue Moisés, tudo que ele tinha pregado anteriormente, da lei de perdão, caía por terra. Do dar a outra face, caía por terra. Mas se ele fala, não segue Moisés, não, isso, a gente já está num outro patamar de compreensão. Ele seria preso porque as leis daquele povo eram teocráticas. Então, o que Jesus fala? Ele usa de uma artimanha emocional muito grande. Aquele povo estava ali tentando apedrejar aquela mulher, achando que se os homens, principalmente, né, se apedrejasse aquela mulher, matava o pecado que estava dentro deles. Para ter, pensa bem, uma mulher adúltera, tem que ter um homem adúltero, não tem? Como que você vai ser adúltera sozinha? É impossível. Então, eles achavam que se eles lapidassem ela, apedrejassem ela, eles se purificavam. Porque, na verdade, eles só estavam naquele momento de impureza porque a mulher é um ser ruim desde o início. Olha só, foi seduzida pela serpente, seduziu o Adão a errar. A mulher era um ser abjeto, muitas vezes, para aquela cultura. Eles achavam que ela era motivo de pecado para eles. O que Jesus fala? Tira a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecados. E qual de nós aqui até hoje está isento de pecados quando alguém faz alguma coisa contra nós? Qual de nós aqui está isento de erros? Então, Jesus deixou do julgamento, porque nós não temos que condenar, nós temos que ter uma conduta de compaixão, misericórdia, para que a pessoa possa se reerguer e seguir o seu caminho em frente, tenha condições de se reerguer e se corrigir. Mas quem somos nós para julgar? Nós que também precisamos dessa mesma misericórdia, porque vez por outra erramos e erramos feio. Então Jesus trazia um processo de reflexão, porque ele deixou para a gente a não violência, o desapegar-se das coisas terrenas, o não julgamento, o não se exibir, o exibicionismo. Né? Jesus era um espírito crístico que fez o nosso planeta, curou muitas pessoas. Ele poderia fazer 1000 prodígios em qualquer lugar, mas sempre que curava, curava com humildade. Sempre, para não chamar atenção sobre si próprio. E mesmo quando foi interrogado pelo mancebo rico e foi chamado de bom, Jesus retrucou para que aquele mancebo parasse para pensar, bom somente o Pai é. Jesus não tinha nenhum interesse em massagear o seu ego, em ostentar-se, em fazer com que a sua personalidade se destacasse. Isso, então, Jesus não fez. Né? Esses são feitos de Jesus que foram escolhas conscientes, porque Jesus tinha a consciência aberta e vivia plenamente, como vive até hoje, as leis de Deus. Então, Jesus já tinha uma consciência aberta e plena. E a nossa consciência, como é que anda? Ainda fechada, obscurecida, que não percebemos as leis de Deus e não conseguimos vivê-las no nosso dia a dia. Então, Jesus foi o grande renovador. Até hoje a gente está tentando viver as suas leis. Até hoje a sociedade ainda não consegue, dentro do seu sistema de leis, ser justa. Tratar com dignidade aquele que na sociedade infringe a lei. Até hoje a gente ainda não consegue. A gente não consegue isso nas nossas relações familiares, entre amigos, na casa espírita que frequentamos, às vezes temos dificuldades de viver todas essas coisas que Jesus nos ensinou. E para finalizar, e para deixar esse ensinamento que ainda é difícil para a gente, eu vou contar uma história que foi vivida por Gandhi. Diz que certa vez, num daqueles jejuns que Gandhi fazia infinitos, né, que às vezes ficava dias sem comer, chegou um hindu enlouquecido que foi visitar Gandhi
E ao chegar no pé da cama onde Gandhi estava lá fazendo o seu jejum, ele atira um pedaço de pão para Gandhi e grita: eu já vou para o inferno, ele falou assim para Gandhi, e não quero a culpa da sua morte também na minha alma. Coma, Gandhi, por favor. Gandhi, com aquela serenidade de quem está buscando viver aquilo que ele sempre pregou, que era a não violência, também, olha aí, né? Sereno replicou: por que você vai para o inferno? E o hindu tremia ao começar a responder por Gandhi. Ele disse assim, certa vez, ele falou assim, eu tinha um filho pequeno, mais ou menos, ele fez assim, dessa altura, que foi assassinado pelos muçulmanos. Eu perdi a cabeça, ele disse. A primeira criança muçulmana que eu encontrei, mais ou menos assim, desse tamanho como meu filho, eu arrebentei a cabeça daquela criança contra a parede até ele morrer. Gandhi fechou os olhos e chorou por dentro quando ouviu o homem falar aquilo. Mas Gandhi se recompôs porque ele sabia da importância que ele tinha, do papel e da responsabilidade que ele tinha com aquele povo. E com a voz cheia de esperança, ele disse assim para o hindu: eu conheço um jeito de você escapar do inferno. E aí Gandhi continuou. Muitos meninos agora, diante da guerra que estava no país, entre hindus e muçulmanos, né, estão agora, pela matança que houve para essa guerra, estão órfãos andando por aí. Encontre um menino muçulmano, mais ou menos assim, ó, do tamanho do seu filho, ele disse. E crie-o, adote-o como se fosse o seu próprio filho, disse Gandhi. Mas, ele disse assim, mas tinha um porém. O homem ficou feliz, desorientado com aquela proposta, né? Mas ficou feliz. Mas Gandhi disse assim, tem um porém, ele falou assim, atente apenas para um detalhe. Você não deve esquecer que deverá criá-lo, educá-lo como um muçulmano. E aí o hindu olhou para ele, não estava preparado profundamente para toda aquela proposta que era super vanguardista. Era muito diferente de tudo aquilo que ele sentia e já tinha vivido na vida dele, ou mesmo pensado. Era uma proposta revolucionária, uma proposta de amor incondicional, sem fronteiras ideológicas, religiosas, de raças, de política, de qualquer outra coisa. Porém, o homem saiu de lá em paz, plenamente em paz, com seu coração em paz, e pronto para buscar o céu que ele tanto queria novamente para a vida dele. Essa também foi a proposta de renovação de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante das injúrias, daqueles que nos caluniam, ou que nos provocam, é lembrar que nós precisamos fazer diferente. Precisamos amar, perdoar, compreender, ter misericórdia, ter brandura nos gestos, nas atitudes do dia a dia. É difícil? É. É difícil para todos nós. Para mim também é muito difícil. É desafiador. Mas a gente quer viver num mundo melhor. Ser uma pessoa melhor, mais feliz, realizada. Poder ingressar nesse reino dos céus que Jesus tanto falava. Poder ficar aqui no mundo de regeneração para reconstruir tudo isso que a gente destruiu. Seguir evoluindo cada vez mais para fazer essa comunhão com Deus como Jesus já tem. É preciso começar. Começar a amar sem fronteiras. Então, gente, essa era a mensagem. O objetivo é esse, é seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente siga, cada um dentro daquilo que dá conta de andar, né? Cada um fazendo aquilo que pode fazer. Mas o importante é renovar. Então, gente, muito obrigada a presença de vocês. Obrigada. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue entre todos nós. Uma noite de paz e luz, gente. Beijos. Beijo.